Meu nome é Andressa, eu sou aluna do curso Ciências da Natureza, Programa PRIO Polo Teresina. E se porventura eu fosse dar aula numa turma do qual não tivesse conhecimento sobre determinado assunto, eu ia fazer da seguinte forma. No caso, o conteúdo que eu fosse explicar naquela turma seria substâncias homogêneas e heterogêneas. E nesse caso, os alunos nunca ouviram falar sobre substâncias homogêneas e heterogêneas. Eu ia começar da seguinte forma, eu ia explanar o conteúdo para eles, né, sobre o que é uma substância homogênea, heterogênea, a diferença de cada uma, suas funções. Eu ia explanar o conteúdo para eles, explicar o conteúdo para eles. De que forma? Através de slide, vídeo, chart, cartazes, né, e dentro da sala de aula eu ia explanar para eles. No segundo momento, eu ia fazer com eles experimentos. Ou eu traria para a sala todos os materiais, ou então eu pediria para que eles trouxessem, dependendo da realidade ali de cada aluno. Esses materiais, como água, óleo, sal, açúcar, vinagre, todos os materiais que fosse necessário, eu ia trazer para a sala de aula e eles iam fazer esse experimento, né, da substância homogênea e heterogênea com a minha instrução. Após esse momento do experimento, ia ter umas discussões ali, né? Se eles entenderem, se eles compreenderem, se eles sabem diferenciar o que se mistura e o que não se mistura. E ia ter um jogo de conversa aí. Eu dividiria a turma em 2 a 3 grupos, dependendo da quantidade de alunos que tem na sala. Posteriormente, né, a gente está fazendo aí um jogo, uma dinâmica, uma discussão com relação ao que eles aprenderam com a experiência e com a minha explicação. Que poderia ser, eu poderia estar mostrando plaquinhas para eles, né, mostrando, mostrar uma plaquinha, eu perguntaria, é substância homogênea ou heterogênea? Mistura ou se separa, né? Eu ia estar fazendo esse tipo de pergunta para eles, e assim eu fecharia o conteúdo e avaliava cada um deles. Partindo do ponto, se for uma escola particular, provavelmente os alunos têm recursos para trazer esses materiais para a gente fazer o experimento. No laboratório, que provavelmente essa escola tem um laboratório, então um experimento seria feito no laboratório e os alunos trariam as coisas de casa para a gente fazer no laboratório. E com relação à minha explicação, minha explanação, que seria a primeira parte aí do conteúdo, provavelmente uma escola particular tem data show, tem projetor, né, tem internet, onde eu poderia estar passando vídeos e tudo mais para ele. Se fosse uma escola pública e não tivesse o recurso do data show, da internet, eu ia trabalhar da mesma forma, como eu ia trazer cartazes, né, impressos, ia pregar no quadro com os tipos de substâncias, os materiais, né, que são utilizados, fotos, eu ia trazer a pregar no quadro e ia explicando para cada um para eles. E com relação ao experimento, né, que seria a segunda parte da aula, se eles não tivessem, eu vendo a realidade de cada aluno, eles não tivessem condição de trazer o material, eu traria, senão eles trariam, cada um traria um pouquinho de sal, um pouquinho de óleo, açúcar, vinagre, e a gente ia fazer o experimento, copo descartável, né, uma colherzinha, então uma pazinha de madeira, de picolé, essas coisas assim do tipo que fosse necessário, eu ia listar para eles, né, o que era necessário para se fazer o tipo de experimento, e a gente faria da mesma forma. E o joguinho, né, a dinâmica aí, eu mesmo produziria, né, os pequenos cartazes assim, pequenas fotos, e ia mostrar para ele, mistura ou não mistura, é homogêneo ou heterogêneo. E assim eu ia fazer a dinâmica com eles, sendo que eu ia avaliar eles dessa forma. Então seria assim que eu ia trabalhar esse tipo de conteúdo numa sala da qual os alunos não tinham visto. Acho que dessa forma funciona, é mais lúdica, é mais interessante do que eu ficar ali só no quadro copiando, ou então só lendo pelo livro. Acho que dessa forma seria bem mais interessante.